Por que a ayahuasca ajuda as pessoas a saírem das drogas? Olá, eu sou Ícaro Pita, fundador do Instituto Encanto da Mata, que fica aqui em Curitiba. E eu venho trazer sempre informações sobre a medicina ayahuasca. E este é um dos pontos que muitas pessoas buscam a ayahuasca para auxiliar no combate ao vício das substâncias químicas, de todas as drogas em geral, todas elas, inclusive do álcool. E é justamente nesta questão que eu gosto de pegar muito, assim. A ayahuasca auxilia as pessoas quando a vontade está dentro delas de largar aquele vício, principalmente. Mas, fisicamente, na parte física, ela tem uma função muito incrível. E tem um psiquiatra que ele utiliza a medicina ayahuasca dentro dos seus tratamentos, ele costuma falar que a ayahuasca é uma antidroga. Porque ela age, né, fisicamente no nosso corpo, desligando as conexões neurais que trazem a nossa ligação com aquela substância química da qual somos viciados. Ela faz esse desligamento neural e aí a pessoa passa a não ter mais a vontade de consumir aquela substância que ela era viciada. Muitas vezes isso acontece em uma cerimônia com a ayahuasca. Uma cerimônia bem guiada, bem conduzida, da forma como tem que ser, faz com que a pessoa naquele dia tenha todas as suas sinapses de conexão neurais que fazem o vício ser acionado por causa das substâncias que ela elimina, né? Aquele prazer momentâneo. Esse desligamento acontece e a pessoa passa a não querer mais aquela substância. Seja droga, cocaína, crack, qualquer substância química que faça parte desses vícios que temos hoje por aí. Então, a ayahuasca é uma salvação para este mundo neste ponto de vista, nesse direcionamento das substâncias químicas. Ela é uma substância que ajuda muito organicamente o nosso corpo físico a atuar nessa função de desligamento dessas conexões neurais que provocam, né, a necessidade de estar consumindo aquela droga incessantemente a cada dia. Além desta questão física, a ayahuasca, por ser uma medicina espiritual, ela atua muito no nosso campo de conexão espiritual, nos conectando com a essência de luz que nós somos, nos fazendo lembrar de quem somos e principalmente nos conectando lá com o passado, onde nós iniciamos o uso pela substância química para fugir de alguma coisa, para deixar de enfrentar algumas situações, sejam elas traumas, sejam elas crenças, sejam elas os paradigmas ou qualquer coisa emocional que possa ter causado o início desta busca com as substâncias químicas para abafar, para se esconder e para evitar lidar com aquilo lá. Porque a gente às vezes reviver alguma situação é muito ruim. Então a gente busca essas substâncias químicas para poder de alguma forma entorpecer a nossa mente, não nos permitindo acessar essas informações, né? Bloqueando esses acessos. A ayahuasca nos mostra tudo aquilo que vivemos, passamos, vivenciamos, que nos fizeram conectar a esta frequência da substância química de uma forma diferente, como uma terceira pessoa, como um observador. E quando você olha tudo como um observador, tendo consciência de todo este campo do que estava acontecendo lá, você vê que muitas vezes uma grande peça teatral se formou naquilo, causando todo esse medo, toda essa insegurança, toda essa incerteza, e isso provoca na gente a necessidade de se esconder e de abafar aquilo. E quando nós olhamos com consciência tudo aquilo, percebemos que somos responsáveis por fazer diferente, por mudar alguma situação, por não permitir que algumas situações aconteçam. E aí quando a gente olha aquilo com consciência e somos responsáveis por fazer diferente, começamos a agir nessa forma fazendo diferente. A ayahuasca nos mostra que somos capazes de lidar com aquilo de uma forma diferente, observando, agradecendo, libertando de nós os sentimentos, as amarras emocionais, as amarras físicas, as amarras de conexão que aquela sensação e aquela energia
tinha conosco. Quando a gente liberta, a gente realmente se sente livre de tudo aquilo e passamos emocionalmente não ser mais dependentes das substâncias químicas para abafar algo que não existe mais dentro de nós, que não nos prejudica mais. Pronto, desligou todos os sistemas. Espiritualmente, ela nos mostra o quanto o consumo das substâncias químicas é responsável por manifestar em nós frequências energéticas de campos que a gente não gostaria de estar participando. As frequências energéticas das sombras, por exemplo, que utilizam desta vibração das substâncias químicas para se alimentarem da nossa energia vital que está sendo liberada por causa do produto desta substância, do uso das substâncias químicas, das drogas que a gente faz. Então, quando a gente tira toda essa essência, se desprende dessas energias, dessas frequências ruins das sombras, a gente se sente mais leve, mais liberto para seguir a nossa vida. Quando a gente desliga todas as conexões neurais das sinapses que são viciadas, acostumadas com aqueles hormônios que são liberados por causa das drogas, a gente se desconecta fisicamente dela. Quando a gente se torna um observador do campo, de uma forma diferente, como uma terceira pessoa olhando toda a situação que aconteceu emocionalmente, que nos abalou, e que a gente consegue observar e ver que somos maiores do que aquilo, e que podemos lidar com aquilo de uma forma diferente, muitas vezes trazendo o perdão à frente, trazendo a gratidão à frente, superando toda aquela situação, nós nos desprendemos emocionalmente do uso da substância química, das drogas, para nos amortecer com relação a tudo aquilo. Pronto, temos um desligamento físico, espiritual e emocional destas substâncias químicas, nos libertamos delas e tocamos a nossa vida de uma forma diferente. Se você busca a ayahuasca para auxiliar, se você busca alguma ferramenta para te auxiliar na libertação deste mal, desta frequência energética das substâncias químicas, desses vícios que nós temos hoje tão espalhados por aí, a ayahuasca é uma ferramenta incrível. Mas busque um local seguro. Busque uma guiança, busque um condutor para te auxiliar dentro deste campo. É muito importante que você faça assim. Que você busque um local seguro que tenha um tratamento já preparado para esta função, para esta finalidade de libertar o ser humano das drogas, dos vícios, desses vícios químicos que temos hoje por aí. Tá bom? Então, qualquer coisa estou aqui à disposição sempre. Se tiver mais dúvidas, mais questões, me procura, vamos conversar, vamos trocar ideia e trazer mais clareza sobre todo esse assunto para você também. Arro!